Este é o podcast do Grupo PT. Uma escola horizontal de astrologia. Vem olhar o céu com a gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast do Grupete. Hoje a gente vai falar sobre Áries, mas também sobre alguns conceitos que vêm antes de Áries. Por exemplo, o que é um signo? Signo é o significado, né? O signo tem algo que contém, e quando contém, a gente então vai decifrar. Signo, como é dito na astrologia, ele já tem um significado bem grande. E ele abarca toda uma mitologia, uma prática, um espaço e um tempo. E por que se começa a astrologia com Áries? Você mesmo não sendo ariano, não tendo lua de Áries, não tendo ascendente em Áries, você tem Áries em algum lugar do seu mapa. E esse lugar do seu mapa se chama casa. Depois do episódio das casas você vai entender um pouco mais profundamente. Mas agora você saiba que tem Áries em algum lugar desse mapa. E a astrologia colocou Áries no início. Tem até um signo ali. Signo, que é um desenho, você pode ver, sempre é como fosse assim um V partido, né? Uma reta. Um chifre de um carneiro, pode ser também. Então, é o chifre do carneiro. Esse palito e depois curvas, que se parte em dois, é o chifre de um carneiro, por exemplo. Também, se a gente vê aqui no nosso nariz, é o desenho da nariz e sobrancelha, né? E falando sobre signo, acho que a astrologia hoje dá muita ênfase no signo, que na verdade é uma coisa muito abstrata. Como a gente começou aqui falando, né? Uma forma mais conceitual, assim. Porque depois, quando a gente for falar de outros assuntos, a gente vai ver que na casa é onde tudo acontece. E quem faz essa ação é o planeta. O signo vai ser a cor que vai estar ali, um jeito, as características desse planeta ou dessa casa. Né? Mas é muito importante também o planeta e a casa, e por isso que a gente vai fazer uma mistura aqui nesse episódio de Áries. A gente vai falar sobre Áries, vai falar sobre a mitologia de Áries e vai falar também sobre Áries em cada casa. Então já pega o tema astral, já olha em que casa tá esse signo e acompanha a gente. E se você ainda não viu o seu mapa, vai lá no Instagram que a gente já ensinou aonde você acha ele. Mas pra gente começar a entrar em Áries, vamos começar pela mitologia? Vai, Maria! Então, Áries não é Ares, tá? É Ari com I. Tem uma constelação. Essa constelação, gente, qualquer constelação no céu hoje é estrelas fixas, elas não ficam se mudando, sabe? Como se você olhar no mapa um programa, você passa meia hora e os planetas mudaram de lugar. Mas a constelação não sai do seu lugar. Então, por isso que é um signo, uma contenção de. Essa estrela fixa chamada Áries tem uma história linda, que é a seguinte. Eis que havia no reino da Cólquida um casal que tem 2 filhos. E esses filhos, a mãe morre. E quando morre, o pai casa com uma outra senhora. E ficam muito tristes esses filhos sem a mãe, e essa madrastra não gosta deles e quer eliminá-los do seu reino, porque poderiam herdar esse reino. Então, olha só, algum lugar, em algum momento, aparece Mercúrio, que sabe disso, que é o mensageiro dos deuses, tá? Algum deus, algum humano ou a mãe morta suplica para Hecate em algum momento, e eles ganham, para serem tirados desse reino, só poderiam acontecer isso por ar, por um lugar de ar, porque na saída do reino tinha 2 ilhas que se chocavam a cada minuto. Então, ganham um lindo carneiro que tinha o seu velocino, ou sua pelagem, de ouro. E os 2 meninos sobem ali com Hermes levando esse carneirinho para conduzi-los a outro lugar onde seriam supostamente recebidos. 2 crianças num velocino de ouro, aliás, num carneiro de ouro,
brincam, se empurram, pum, cai a hélice. Ó, morre afogada. E sobra o outro. Chegam no reino e tudo bem. Ele cresce lá e o rei que os recebe fica tão encantado com esse ouro no carneirinho que simplesmente o sacrifica para Zeus e pega a pele. E a pendura num galho impressionante numa caverna para todo mundo poder apreciar. Passam-se os anos e Jasão, que é um primo desse menino, escuta a história de que ele tinha direito a esse reino, porque a madrastra não era boa pessoa, e ele então aceita a tarefa. A tarefa era, olha, para tu ser rei de Cólquida, tu vai ter que ir lá, nesse outro lugar, e buscar o velocino de ouro. De novo, Hécate sussurra para alguma das pessoas que estavam por ali, nunca foi construída nenhuma nave que pudesse atravessar aquelas ilhas que se chocam. Mas tu pode fazer. Então, é construída pela primeira vez, em vez de uma balsa ou uma canoa, como andavam os gregos naquela época, uma nave que se chama Argos. Para isso, então, Jasão junta um monte de gente que depois vocês também vão ouvir falar. Entre eles Hércules, tá? Aquiles, e vão lá pegar o velocino de ouro. Mas, para passar por essas ilhas que se chocam, ele então mandou uma pomba primeiro. E quando viu que só ficava assim 3 peninhas perdidas, ele avançou com a sua nave argonauta e chegou lá. Quando chegou lá, então a tarefa era pior ainda, porque na Grécia, gente, é tudo tarefa. Então vocês se queixam dos problemas que tem, olha só. Para que Jasão levasse de volta o tal velocino de ouro, ele tinha que arar a terra com 2 touros metalizados e conseguir pegar e enfiar dentro da terra sementes de um dragão para que nascessem os guerreiros que o enfrentariam e ir lá na caverna onde morava o tal dragão e pegar esse velocino. Barbada, né? Quando ele então topa, porque os jovens são assim, topam, né? Aliás, Áries é um signo jovem, por isso toda essa mitologia envolve isso. Ele, quando vai lá arar com esses touros horrorosos, barulhentos, luta muito, aí Hécate diz, olha, eu não posso ficar todo o tempo resolvendo esse problema, e acho que manda Medusa. E também dá certo, então, uma força que ele ganha e acaba, então, arando, lutando com todos os guerreiros dragonianos que saem, com uma força enorme, e aí vai ter que se aventurar e pegar na caverna e matar o dragão para pegar esse velocino de ouro. E depois de muita luta, isso, gente, demora, se vê que demora muito, e Áries é um signo já, né? O tal do carneirinho está lá no céu, porque foi um tributo a Zeus. Ele consegue matar o dragão e leva o tal do velocino de ouro de volta para Cólquida, e lá então, olha, era só isso, essa pelezinha de um carneiro pequena, né? Olha, tanto esforço para isto. E eu gosto muito de um cara que diz assim, se chama Will, e diz assim, é como que morre para a humanidade o pensamento mágico com Áries. Por isso é tão bonito de ver esse nascimento, e por isso ele ganha esse lugar na primavera, porque a primavera pode até ser uma morte do sonho mágico, porque estava lá na terra enterrada a semente e vai ter que brotar e vir aqui na terra enfrentar todos esses porvires, né? Todos esses obstáculos. Áries lida muito bem com qualquer obstáculo, porque se não consegue pular, ele o empurra. Então, essa é a história mitológica de Áries. Eu tenho perguntas da mitologia. Vamos lá questionar, mas eu tô brincando. Então, teve 2 coisas que me chamaram a atenção. Que Áries, então, no início da mitologia, era como se fossem 2. Tinham 2 crianças.
Ele vai ser 2, né? Fala mais sobre esse era 2 e virou 1 e o que isso relaciona daí na astrologia com Áries. Bom, se nós vamos falar de fora para dentro, né? E depois de dentro para fora, de fora para dentro eram 2 que viram 1, né? Então o gesto é interior. Ou seja, eu posso fazer, pena que não estão vendo, isso. Quem é? Os signos do lado. Vejam que Áries sempre está posicionado no leste, né? No lado esquerdo. Então, de peixes e de touro. São 2 forças, água e terra, né? E fogo, que é Áries. Isso é de 2 para 1. Agora, se eu vou para fora, eu tenho ali o princípio feminino e masculino também. Quem que cai no mar? Ela. Eles, O feminino. o feminino. E morre, né? Quem que sobrevive? Quem que mantém o firme, a firmeza de levar esse... Ou seja, é como que ele, o menino, faz cumprir a tarefa do tal carneiro. E todos os envolvidos depois, menos, são físicos, tá? E quem que tá por trás? A mãe que morreu, a Elis que morreu, a Hecate que não se vê, a Medusa que não se vê. Então, o princípio feminino em Áries, ele realmente é levado para peixes. Vamos lá? E quem fica é os construtores da matéria. Por isso que o signo significa, né? Tem tanta coisa em Áries que, quando eu comecei, eu disse, é uma coisa que significa muito. Mas esse significado, cada um vai ter o seu momento, o seu lugar. E isso é diversidade, né? Eu tenho Áries entre 12 e 1. Por isso que para mim é muito significativo o princípio, o início já, o vamos lá, o empurra. E talvez quem tenha Áries em outro lugar, ou seja, em outra casa, tenha outra relação. Mais de observar ou de perguntar. Áries é fogo, que nós vamos falar também depois, e é o colérico, porque esse carneiro nem duvidou. Alguém perguntou pro carneiro, tu quer levar as crianças voando? Tem uma coisa que eu acho interessante sobre o glifo de Áries, que é o carneiro, que é que o carneiro, ele mira onde ele quer acertar, né? E daí ele abaixa a cabeça e vai sem olhar, né? Ele não tá olhando para onde ele tá indo. Ele escolhe para onde ir e daí, a partir desse momento, ele não vê mais, ele só vai, né? Então, é como se ele mirasse, vencesse a inércia. É como se o mais importante de tudo para Áries fosse mais ou menos isso, assim, né? Vencer uma inércia. Ou nascer, né? Esse ímpeto, esse instinto. E também esse baixar a cabeça é bem diferente do baixar a cabeça porque alguém te falou que tu tem que chegar em tal lugar, né? O baixar a cabeça do Áries eu já sei dentro de mim o que eu quero. Cegamente confiando. Eu já sei onde eu quero chegar e se eu sentir algo diferente, pode ser que eu mude a direção. Esse nascer, o nenê não nasce com o pé. Mas com a cabeça. Empurra O e não é shift. baixa a cabeça. Ó. Ele não baixa a cabeça, ele endireita a coluna. O baixar a cabeça é isso aqui, né? Então a gente não se resigna. Ele endireita a coluna para poder ter a firmeza da flecha. O baixar a cabeça acaba baixando o ombro também, acaba fechando Se as curvando. costas, se curvando. Isso é bem o oposto de Áries, né? Áries é o abrir, olhar pra frente Abre e e endireita a cabeça. em uma direção. Né? E acho que uma coisa também que eu queria adicionar sobre o que é signo é um conjunto de características. Então, não é assim, 1, 2, 3 características de cada signo. Não, é uma infinidade de conceitos, de características mesmo, né? Então, com a mitologia, a gente vai conseguir ampliar essa referência, depois falando mais da parte astrológica em cada casa, dá pra falar de cor, dá pra falar parte do corpo, a gente tá falando aqui. Tudo isso são as características do signo, né? São regidos por Áries, né? Por exemplo, Áries, um exemplo de Áries na natureza. A caça, né? Quando um animal sai para caçar ou para procurar alimento, ele está sendo ariano, está sendo regido pela energia de Áries. É uma mola também, né? É uma mola. Por que a mola? Porque a mola também, ela se retrai para ir, né? Assim,
impulso, você falou, Bárbara, antes, o impulso é impulsivo. Então, aí a característica é impulsivo plenamente. Igual um cachorrinho, quando tá pra atacar, o pelo fica todo eriçado e ele fica muito concentrado. Então, isso é uma coisa que eu queria trazer pra questionar, não tenho uma resposta. Se Áries tem concentração, porque a gente escuta muito isso, né? É um signo inquieto, é um signo impulsivo, é um signo que só vai e faz. Mas se a gente pensa nesse comportamento animal do pré-caça, tem uma concentração muito grande ali. Vocês acham que isso é uma característica? A gente pode falar que é uma característica do signo de Áries? Algum nível de concentração, de foco? Eu não sei. Eu tinha uma pergunta parecida, que é a seguinte. Áries tem muita iniciativa, né? Mas Áries tem acabativa? Eu acho que é mais ou menos a Eu mesma acho que coisa, a Maria, né? que tem ascendente em Áries, vai ter que responder pra nós. Cara, eu sempre digo para os meus clientes arianos, tu tem obrigação de ser pioneiro, iniciar, arrancar e terminar não é nosso problema. Quem vem depois de Áries, alguém sabe? Touro. Ah, Áries é isso, é o impulso, é o fogo, é a mola propulsora, é a chave da ignição. Você diz para a chave de ignição, fique ligada, diz, não, ela liga e acontece em 500 circuitos. É o motor que vai dar conta depois. Acho que isso tem a ver com a história do carneiro que a gente estava falando antes, né? Que não abaixa a cabeça, ele endireita a coluna. Sim. E aí ele não olha mais, né? Tem obrigação. Direita a coluna e a partir dali ele não está mais olhando para frente, né? Ele só faz o movimento. Isso seria uma concentração? Um foco? Mas assim, na precisão, se tu vai pensar em mola, se tu vai pensar em ação, se tu vai pensar no carneiro ou no cachorro pronto para atacar, está plenamente concentrado no seu objetivo. Inclusive o olho fica... some o resto. É como que ele vê a coisa. Então, essa concentração, ela é já. Se você quiser que um ariano fique 16 horas escrevendo sentado num livro, você vai ter que ter um monte de terra nesse ariano. Ou seja, vai ter que ter um ascendente, lua e outras coisas em outros signos de água e terra. Porque o fogo vai impedir ele de ficar 16 horas pensando na mesma coisa, sem ter outro objetivo. Porém, caçadores, depois vai vir os leões, que podem ficar muitas horas, né? Eu ia dizer, a não sei na que espreita. Você desafia um ariano a isso. Se você desafiar um ariano a ficar 16 horas fazendo alguma coisa, talvez... Áries é um signo que contém um animal, que é o carneiro. Pequeno, não é o bode, não é a cabra, Cabrinha, não é. Não é a montanhesa que tá lá em Capricórnio. É o carneiro. Essa imagem de um ariano ter que ficar sentado escrevendo muitas horas, né? É horrível. Mas eu vejo muitos arianos que querem ter uma rotina, muitos arianos que querem ter foco, muito olhando para o que é dito de fora, né? O que as pessoas dizem que tem que ter, e alguns arianos sofrem com isso, né? Então acho que a astrologia ajuda a entender quais são as características realmente importantes para quem tem um signo de Áries forte no mapa, para tentar parar de procurar fora, tentar construir essa rotina mais com essas características, com o impulso, com a vontade, com o desejo. Áries, ou Sol em Áries, que é um lugar para onde eu estou indo, eu nasci com obrigação por mim mesmo de ter coisas arianas, se tu tem Sol, Lua ou Ascendente. E ele tem o lema dentro do signo, eu sou, eu e tu não. E sou e não tenho como vai ter o próximo, né? Então, se eu sou, o que é ser para um ariano? De novo, nós temos que olhar carneirinhos, gente, peguem o Instagram e baixem todas as imagens de carneirinho para vocês verem essa alegria. Não tem nada mais alegre do que um carneirinho, porque ele pula, ele vai, ele empurra, ele está em movimento permanente, mas esse movimento, que vai ter outros signos de movimento também, esse movimento, quando vocês lembram da história do Velocinho levando as crianças, né?
é para frente. Ele não é curvo esse movimento. Ele é linha reta praticamente, ele precisa de um traçado. Por isso que Áries tem uma missão na Terra, né? Eu não sei se é conquistar rotinas, mas eu sei que é começar coisas. Eu sei que é estrear cadernos, estrear lugares, estrear ações. Usar roupa nova, não deixar pra depois, não guardar pra uma ocasião especial. Eu queria falar uma coisa de um gancho lá do começo que a Maria falou que Áries ficou com a primavera. E aí eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, que é no hemisfério de cima, Áries abre a primavera, né? No hemisfério em que nós estamos aqui, no hemisfério sul, Áries abre o outono. E é porque ele é um signo cardinal, ou seja, ele abre uma estação, né? Os signos cardinais, eles abrem as estações. E como Áries é o primeiro signo, dá pra gente dizer que antes dele não tinha nada? Não. Por quê? Porque tem peixes. Porque também, mas se a gente pensa no mapa ou na mandala astrológica, é um círculo. Sim. Então sempre vai ter um início, sempre vai ter um Não depois. tem início e fim, né? Não, na verdade, não tem início e fim. A gente, pra se localizar, pode dizer, agora estou nesse começo, ou o começo de um mapa é a casa 1, mas a gente pode pensar numa espiral. Vai ser sempre um movimento acontecendo nessa mandala, às vezes aprofundando, levando mais pra dentro, às vezes expandindo, levando mais pra fora, mas vai ter algo antes de Áries, ele não veio do nada. Áries, para mim, não é só porque eu tenho ascendente, é o lema dele, eu insisto nisso, a pessoa é. E onde a gente tem Áries, esse lugar é onde você é. E não tem outro ali. Você acha que eu faço também é um signo de Áries ou não? Acho mais virgem. Mais virgem? A ação. Na ação acarreta um fazer, tá? Mas a ação não faz nada. Ela age. O fazer vai vir com o intelecto. A cor de Áries é vermelha, porque depois vai vir o dono de Áries, né? A cor de Áries é vermelha porque para nascer eu preciso o quê? Ação. Sim. E o que sai junto comigo? Sangue. Red, não? Assim, é uma potência e vai ir com esse fogo inicial, quando o homem da caverna para a ciência material era assim. O homem da caverna esfregava 2 pedras e saía uma chispa e ele fazia fogo. Já os gregos dizem que foi trazido por Prometeu, que na fúria de que os homens estavam morrendo de frio e coitados eram os seres inferiores, ele trouxe o fogo e a pessoa que ganhou o fogo começou a cozinhar. Então também os antropólogos falam do antes era cru e agora é cozido. Tem uma civilização montada ali. Mas não foi de graça, né? Assim, é esse princípio arqueano, essa ação. E o fazer vai ter participação nisso, óbvio, mas eu me lembro muito assim, se eu tivesse que dizer uma série ariana, é muito antiga, dos anos 80, chama Os Pioneiros, tá? Alguém ouviu falar dessa série? Não. Ai, que lástima. Eu não sei, eu vou procurar, mas assim, Os Pioneiros. Todo domingo, antes de Dallas, dava Os Pioneiros na Rede Globo, nos anos 80. Então, Os Pioneiros eram uma família que nada mais e nada menos vai fazer a conquista do Oeste, tá? E essa conquista do Oeste, sem gente ariana, nunca poderia ter acontecido. Porque era ir para frente. E aí tinha os indígenas, né, os locais num lado se sentindo invadidos, mas é um princípio invasor para alguns. Porque vai dizer eu sou, tá? Eu sou. E aí os jovens, por isso também ganham essa força de Áries e de Vênus também, mas é assim, eu sou. E dizem pro pai, eu vou sair, não vai. Por quê? Porque eu digo, e quem é tu? Né? O jovem diz que pro pai, quem é tu para me dizer que eu...
teu pai? Grande droga, né? Assim, o eu sou é muito importante. Talvez esse eu sou seja, assim, Áries ensina a gente a existir enquanto espírito, né? Então, talvez o eu faço seja mais sobre outros signos que tem mais terra, mas como vem antes da terra, né? Vem antes de fazer. É algo realmente a própria existência, assim, né? Ensina a existir como algo primitivo mesmo, mais primordial do que primitivo, né? Mas talvez até instintivo, intuitivo, né? E também fala sobre defesa, uma autodefesa, assim, né? Porque se você tem muito Áries no mapa, pode ser que você seja uma pessoa que vive muito na defensiva, não é? Eu acho que tanto a autodefesa, mas defesa dos outros também. Eu acho que a característica de Áries é como se fosse um escudo. Eu até tô com uma blusa que tem tipo um X na frente pra vir vestida de Áries, pra representar essa linha de frente de uma batalha. E se a gente pensar numa batalha, se eu for lutar só por mim, só querer me defender, não vai dar certo. Esse exército tem que ter uma coesão. Então também tenho que estar de olho no que está acontecendo do lado para saber como me posicionar e como me defender e defender os outros. Então acho que é um signo que eu diria até mais, não sei se diria mais, mas ele se defende, mas defende bastante os outros também, porque ele tá nessa linha de frente. E eu mesma fiquei pensando nessa pergunta que eu fiz do foco. Será que Áries tem foco de alguma maneira? E eu pensei que, observando alguns arianos ou quem tem Áries forte no mapa, eles têm um foco para conseguir reagir rápido em situações de emergência. Não é a pessoa que vai ficar tentando acalmar os ânimos ou a pessoa que vai tentar, qual seria o melhor número para ligar, para conseguir alguém. Não, vai ser a pessoa... A melhor defesa é o ataque, é isso? Vou fazer o que eu posso com as ferramentas que eu tenho aqui e ele vai ter um foco muito grande em resolver aquela situação. Eu acho que é um signo bem resolutivo, mesmo que talvez vai ser a resolução de problemas que requerem essa ação imediata e não um problema super complexo que vai levar anos, que vai ser mudar não sei o que, uma estrutura, um comportamento. Não, vão ser resoluções rápidas, mas Áries é muito bom nisso. Tá. Por quê? Tu pergunta da defesa. Onde está teu Áries? Na casa 12. Cara, na casa 12, as perguntas são essas, tá? As perguntas arianas são existenciais. Você pergunta isso, se é defensivo, eu já teria respondido prontamente, eu tive que me frear, tá? Áries não é defesa, Áries é ataque. É os soldadinhos da frente. E para falar desse princípio ataque, depois nós vamos ter que falar do dono, quem é o dono de Áries. Onde mora Áries, né? Em Áries. Por quê? Porque se Áries é o eu sou e é o broto que sobe a terra, né? É o broto furando a terra. Que rompe a semente e vai abrindo a terra. É o carneirinho. Agora tu presta atenção. Um carneirinho tá se defendendo? Eu vou reformular minha pergunta, então. Eu perguntei se os arianos, eles vivem muito na defensiva. Os arianos, muito arianos, né? Que tem muito Áries no mapa. Os arianos têm facilidade em admitir que eles também têm necessidades como amor, carinho, cafuné. Todo mundo que nasce na Terra tem essas necessidades na infância. Mas eles têm facilidade em admitir isso e pedir isso? Porque o que acontece com a necessidade? Ela é lunar. E ao ser lunar, não participa do princípio ariano. Inclusive, estão em quadratura em qualquer mapa, né? Câncer e Áries. Ou a casa da Lua e a casa do Áries. Então, ao haver quadratura, a gente não ouve, né? Não está no campo de visão. Veja bem, Áries olha para frente. Eu posso dar um bom exemplo disso. Áries só vai prestar atenção no que está no seu campo de visão. Se não tiver no campo de visão,
Então traga algo para esse campo de visão. Escreva num papelzinho, coloque ali, ou pega o objeto que você precisa fazer alguma coisa em relação a isso e coloque num lugar visível, porque de novo, é a reação imediata, é o já. Então é o que tá aqui, é o que tá aqui agora. Já. Se já eu necessito, talvez eu manifeste. Exatamente. Nossa, deixa eu fazer um adendo. Isso que a Nath falou do campo de visão é muito testosterona. Porque a testosterona, ela tira a nossa visão panorâmica, a nossa visão de ver todas as camadas do cenário, e ela traz uma visão muito focada, né? Então, é por isso que os homens, né, ou a gente, nós mulheres, quando estamos na fase mais perto da ovulação, a gente fica mais focada em fazer uma coisa só, né, em um objetivo só. Achei incrível isso. Muito legal trazer essa informação. E uma coisa que eu tava pensando também é como que o signo de Áries lida com regras, mandamentos, proibições, coisas que venham de fora dele. Qual a opinião de você sobre isso? E a gente tava falando que Áries é uma existência primordial, então é como se Áries existisse antes dessa regra, antes do moralismo, antes da censura. Volta ao carneirinho. Alguém assistiu o filme dos dragões? Não. Adão e seu dragão? Ai, sim. Sim. Os bebês não obedecem ninguém, por isso puderam salvar o mundo, tá? Obedecer vem da palavra regra. Regra tem 3 signos que resolvem essas regras. Nenhum deles é ariano. E a concepção filosófica associada a Áries é idealismo. É como diz o Milton Nascimento, um arado na terra atrelado a uma estrela. Eu vou trazer outra filósofa aqui, a Anitta, Dale. que quando ela vai agradecer algum prêmio, ela diz, primeiro eu quero agradecer a mim mesma. Perfeito. Então, o eu sou ariano, você, ariano, ariana que está ouvindo isso, se descubra que você é e pronto. Se você tem, se você faz, se você pensa, se você dialoga, se você outra coisa e não é, faça isso, porque vai trazer muita infelicidade, né? A missão de Áries é eu sou, a missão de Áries é Tem mais uma pergunta. Áries confia nas pessoas? Primeiro nele. Delega. Vai confiar primeiro em si mesmo. Depois, se ele não conseguir dar conta... E o que é confiar? Talvez. Vamos, vai. O que é confiar? Define aí, confiar. É assim, a gente tem 3 coisas muito importantes para fazer. O ariano vai dizer, eu vou fazer uma, você outra e você outra. Ou ele vai dizer, deixa que eu faço. Sagitária, você, que é sagitariana, né? Eu sou sagitariana. Você. Eu já tenho dificuldade em dividir as coisas. Você é sagitariana. Eu já saio fazendo. Então, Imagina o você é ariano. ariana, porque o ariano não tem tempo, é já. Ele sai fazendo, então. Essa elucubração de generais é o ariano cansado, é o ariano maduro. Nós estamos falando do ariano primordial, Essência. né? do O ariano Áries. primordial. É onde eu sou ariana. Onde que tu é ariana, Natália? Na casa 8. As Ninguém duas- quer falar sobre a casa 8 agora. Eu? Acharam que esse é um lugar mais simples. Não, Uma da olha, casa 8 e uma da casa 12. A gente não é bom exemplo. ao Tá contrário. muito escondido esse Áries, né, Então, mas você que sabe onde eu sou, né? Vai te meter com feitiçaria com E tu, né? Por que tu gostou sempre de cuidar dos pobres, menores, ausentes e aprisionados? Assuntos de casa 12. De Pensa nisso. defender essa galera, né? Tá explicado, né? E- Lá tem uma arma, é um arsenal. Por quê? Porque se ele é o broto que sai da terra, se ele está contido no meu chakra, esse aqui é o É o 5 frontal. né? E eu vou endireitar minha coluna e vou ir onde isso está,
em mim, porque isso é minha constituição, né? Pá, me moldaram. Então, ela tem na casa 8. É a ideia fixa, mas é um lugar secreto, nós não vamos saber, a não ser que ela queira, o seu momento ariano, o seu eu sou, né? É. Você é mais fácil de ver. Você é bem mais fácil. Você manifesta isso ao não conseguir passar por cima de nenhum sofrimento alheio, porque Áries está lá ligado na tomada. Então, às vezes até cresceu antes esse carneirinho, né? Foi colocado ali para você não empurrar, porque o ímpeto é empurrar. Então, você vai empurrar quem? Quem é seu inimigo? Sistemas. Ó, né? O 6, ela enxerga. Sim, se Áries é pra frente, ele vai enxergar um inimigo na frente. Sistemas muito grandes, capitalismo, patriarcado. Tá entendendo? Então esse é teu objeto de batalha. E não à toa o guerreiro Marte vai ser dono dessa circunstância, desse cenário, tá? Porque eu tenho armas para ser. Onde eu tenho Áries, eu sou. Então eu tenho armas para ser. E ser hoje, nessa terra, é um desafio. Eu achei que era uma tarefa fácil que os arianos estavam dando conta. Em outra terra, talvez, né? No planeta verde. Eu vou voltar ao exemplo da mesa ali de tarefas que a Babi trouxe, de ter 3 pessoas, uma ser ariana ou ariano, que tem uma terceira opção, que talvez é esse ariano mais maduro, que é que ele vai mandar. Ele vai simplesmente dizer, eu faço isso, tu faz isso, tu faz aquilo. Um general. E se ele vê depois que as outras pessoas não estão fazendo, ele vai lá e vai fazer. Mas ele primeiro vai conseguir dar uma... Mas ele não vai tirar de si, não vai pegar essas 3 tarefas. Então eu não vou ficar com nenhuma, porque eu não sei tão bem isso, e vocês se dividam aí entre essas 3. Ele vai ser um chefe que vai participar também, né? E eu também queria trazer o meu exemplo de casa 8, que é um lugar de intimidade, que acho que tem a ver com o que a Babi falou do que é a confiança, se Áries confia. E eu acho que poucas pessoas têm acesso à minha intimidade, ou a quem eu sou, assim, mais na vida privada. Por exemplo, eu sou uma pessoa que chora muito pouco. Então já acho que tem a ver com esse Áries aí, de alguma forma. E pouquíssimas pessoas me viram chorar, mas, por exemplo, a Babi já viu. Então ela já teve acesso a uma coisa que 1% das pessoas que eu me relaciono tiveram acesso. Vou chorar. Se ela tem Áries na 8, é lá que ela é. Mas o Sol não é que a gente é? O Sol é onde a gente tá indo. Se alguém Eu adoro essa definição. Se alguém tem meu texto de astrologia, o Sol é onde eu estou indo. Tô indo. Gerúndio, tá? A caminho. Tô me tornando ou não? Tô indo. Tô indo nisso. Tá. Tô indo nessa direção, nesse momento. Agora, eu sou Áries. Então, a Nath é casa 8. A Nath é casa 8. Todo o resto é onde ela tá indo, como que ela complementa, tá? As 59 mil tarefinhas, 144 opções que ela vai dar conta. Mas o que ela é casa 8. Um dia ela vem aqui e me diz assim, larguei minha fase mística. Eu, quê? Agora, tá bom. Larguei. Então, as fases de Nath, que a gente vai acompanhar certamente nesse podcast do Grupete, vão ser infinitas. Porque ela é casa 8, tá? É onde ela é. E a casa 8 é uma casa de transformação. Transmutação. Morte. Amo. Segredos. Eu adoro saber segredos das pessoas. Se eu pudesse, assim, olhar a mandala lunar das pessoas, entrar na casa depois que a pessoa morreu e olhar como é que era a vida dela, trabalhar nos correios e ver o que chega pras pessoas. Eu ia amar tudo isso. Né? Então, a Nath é casa 8. Você é casa 12. Eu sou casa 12. Ao Eu contrário sou um da pouco Nath, dos dois, porque eu tenho 12 e 1. Eu choro bastante. Mas arianamente, assim. Tipo, pronto, passou. Outra coisa, tem coisas interessantes de Áries que é isso. Eu sou, né, uma ação, uma sementinha, um broto que fura a terra, um carneiro que
anda em linha reta, ele não precisa nada. O carneiro que nós conhecemos é o aqui e agora, mas olha a quantidade de informação no aqui e agora, tá? E Áries é já. É uma corrida. Então, Ariano, você que é ariano, Sol, Lua, Ascendente, vai correr. Vai gastar esse para poder deixar os outros signos existirem, né? Eu dei esse conselho de corrida pra todo mundo que eu atendia, que tinha Sol, Lua, Ascendente em Áries, e todos me confirmavam que ou corrida ou algum exercício que canse bastante, que sem isso eles tinham muita dificuldade pra dormir de noite. Não conseguiam, precisavam gerar energia, também é gerar energia fazer o exercício e deixar o corpo cansado. Mas é isso, cansar. Falando em corpo, tem como a gente relacionar doenças com Áries? Ó, por exemplo, a dor de cabeça pode ser atribuída a Áries, mas vai vir, se vem do fígado, já é sagitariana. Então, não tem como falar de Áries sem falar do seu dono, que é Marte, que é sangue. Que é diferente do leão, que é coração, tá? Mas é o dono do sangue, o coração. Então, é tudo isso, tá? Tem que fazer um sistema, onde Áries, que é o princípio e que é isto aqui, apenas isto aqui, ele tem, mas vai ter olho, né? Olho é ariano. Olho é ariano? É um músculo, certo? E porque o ferro, que é Marte, o sangue precisa do ferro, né? Quem não tem ferro no sangue, o que é? Anêmico. Sem cor, pálido. Sem vida. Cansado. Cansado. E quando a gente tem essas, vou dizer assim, esses desequilíbrios, né? Sejam eles arianos ou de qualquer signo for, a gente vai ver outras partes do corpo e tal. Como é que a gente olha isso através da astrologia? Por exemplo, vamos supor que eu esteja anêmica, né? Que foi o exemplo que a gente deu. Significa que eu posso buscar ser mais ariana? Deve buscar ser mais ariana e tomar ferro. Ó, ferro. Ferro tá no feijão, tá na carne, tá. Mas o ferro é a possibilidade de construir, nessa energia que é impulsiva, o ferro vai me dar um pouco de matéria, mas é uma matéria que também se deteriora fácil, né? De todos os metais, é o mais frágil. Ele não resiste à água e não resiste ao ar, né? Enferruja. Ferro, enferruja. Mas eu ia falar o seguinte, Áries também rege toda a cabeça pela astrologia tradicional médica, e essa cabeça não inclui o cérebro. Onde estão quase todos os sentidos também nessa cabeça. O que falta? O tato Só. e só, né? Porque o resto está todos os sentidos. Então, Áries é o guardador, e aí sim entra a defesa, é o guardador físico desse mundo que eu posso experimentar. Por isso eu digo que é um mundo para eu estrear. Tudo que está por vir, mas também deixa passar som chato, né? Porque ele não tem como fechar os ouvidos. Aí eu preciso de outro signo, que a gente vai falar mais adiante, né? Eu preciso não tem como tu te tapar, né? Com a cabeça, assim. Aí por isso que ele ataca, né? Para poder cessar o que o deixa em perigo. E uma forma de, não sei se a palavra seria equilibrar, mas olhar para essa vontade de viver, para essa cor, né? Para pessoas, por exemplo, que estão anêmicas ou com alguma deficiência de ferro, é olhar então onde tem áreas no seu próprio mapa. Porque ali pode ser um indicativo que talvez tu não está sendo naquela área, talvez tu precisa resolver algo ali e o corpo tá dando um sinal. Então, de repente, a gente pode falar um pouco agora de áreas em cada casa, e as pessoas podem pensar tanto nesse viés de saúde, onde eu poderia melhorar a minha relação com áreas, mas essa pergunta é bem fundamental, que é onde eu sou, o que eu sou nesse lugar onde a área está. Vale a pena fazer essa investigação, que eu acho que a astrologia
trabalha muito com isso, com observação, com investigação, é muito pensar. Acredito que a nossa astrologia que é mais o pensar do que o intuir, mesmo que também tenha espaço para intuição, também, né? relacionar, Estudar, observar. tudo isso. Áries na casa 1, quem fala é a Maria. Que tem Áries na casa 1. Tem Áries na casa 1. Então, o Áries na casa 1 tem uma coisa que claro, vai depender também dos planetas da 12, mas é uma pessoa que vem, né? Que chegou, então eu sou. Esse eu sou, ela enfrenta muitos problemas na sociedade como ela é, porque desde pequenininha, tudo que perguntam para ela é você, o que tu quer ser? Eu me lembro que a minha mãe me perguntou com 4, 5 anos, o que tu quer ser? E eu falei, milionária. Imagina, para uma mãe comunista isso. É difícil, né? Então, o eu sou, e a criança que tem ascendente em Áries, ela tem que ser muito atendida pelo adulto. Por isso que, olha, esse assunto da criança interior, tudo eu acho válido, sabe? Mas para ascendentes em Áries vão ter que encontrar outro tipo de terapia, porque como que nada encaixa na gente se não tem astrologia incluída. Eu tenho Áries na ascendente na 1 e meu regente está na 6, que é isso que também é outro papo astrologia. Mas meu Marte mora na 6. Então, eu sou e eu trabalho. E esse trabalho é virgem, que é saúde. Ah, mas tu fuma. Bom, a culpa é da minha mãe e do meu pai. E aí, vamos resolver? Quer dizer, o Áries é isso, onde ele é onde parece. A casa 1 é da aparência. Então eu tenho, quem não me conhece, pescoço curto, atarracadinha, musculosa, pronta para. Minha fala é assertiva. Atarracada, né? Assim, eu não sou alta, esguia, misteriosa. Ninguém pode dizer que eu não tô passando. A casa 1 é a casa que traz essas características do corpo. E eu acho que Áries são sempre pessoas que têm uma cara de atrevimento, quase um nariz um pouco empinado. Se não, uma cara muito de quem tá lutando pela vida mesmo. Que é casa 1, que Marcha. como que a gente chega até a transformação daquele sol, que a gente comentou que o sol é pra onde a gente tá indo. E o ascendente, a casa 1, é como a gente tá indo. Se a gente tem, pra quem tem Áries na casa 1, tá indo com muita pressa. Tá indo com muita força. Então, acho que são pessoas que veem um pouco a vida como uma luta, uma batalha. Eu tenho que ter resultado, eu tenho que conquistar, tenho que defender. Eu tenho uma impressão com quem tem ascendente em Áries, que antes de conhecer a pessoa, o olhar da pessoa, você tá conversando com ela e parece que ela não tá ali pra você. Parece que ela tá Procurando alvos. Nossa, não sei nem explicar. Parece que ela tá meio atenta não sei. Tá procurando alvos. Você não é um alvo Pode para ser. essa pessoa. Áries está procurando alvo. Você, no momento que chega perto, não é alvo. Perfeito. Agora, se tá longe, ou se você tá perto, então essa parte está dominada, ele vai procurar os outros alvos. Você não disse que Áries é um signo de defesa e eu te perguntei por quê. Na casa 1 ele pode ser. Ele tá na defensiva na 1. Porque o kit rambo que ele veio, né? É a estrutura que ele veio agir. E na 2? Casa 2. Falar brevemente o que é a casa 2, que depois a gente vai ter mais detalhes quando a gente estiver na temporada de Touro, que é o segundo signo, então a segunda casa está associada a Touro. Mas a casa 2 a gente pode resumir como uma casa de dinheiro, como eu lido com dinheiro, e valor num sentido mais interno também. Qual que é o valor que eu me dou, como eu acho, o que eu acho que eu mereço. Também é uma casa que fala de o que eu compro com o meu dinheiro, como eu uso esse dinheiro. Então a gente pode falar um pouco nessa esfera, se você quiser adicionar outro sentido. Pergunta. A casa 2 fala também sobre a materialidade em geral, por exemplo, como que eu me relaciono com o mundo 3D, né? Como que eu me relaciono com os meus sentidos, ou isso é da casa 1? Sim, também fala a relação com objetos, relação com coisas. E como que é ter Áries na casa 2?
Eu acho que alguém que toma decisões muito baseadas no que tá Quando já vai naquele ganhar. momento, no que vai comprar, por exemplo. Né? Aquela pessoa que não vai precisar vir um vendedor dar uma assistência, mostrar opções. Essa pessoa já entra na loja sabendo o que ela quer. E se ela não acha, ela pode ficar irritada. É uma pessoa que pensa a longo prazo, vai fazer investimentos a longo prazo. ou não. Imagina assim a imagem da mola no ter, tá? No cofrinho. Botou a moeda pimba, né? Aí nós vamos misturar o eu sou e eu tenho. É muito, para o lado ruim, é muito fácil confundir a pessoa mesma, tá? Que ela é o que ela tem. Então, talvez Tem não haja, bastante gente que confunde bastante. não haja né? Não se dissocia um do outro e pode acontecer que a pessoa, então, ela acha que é o que ela tem e por isso ela procura coisas, né? Coisas mesmo, num lado não sadio, vamos dizer. A gente falou que o signo de Áries é o eu sou, e eu não acho que é um signo tão preocupado com coisas, com construir patrimônio, com Zero. dar presentes em forma de coisas, de objetos. Né? Vai presentear o mundo de um outro jeito, Com serviço. com ação. Então, a Áries na 2, claro, teria que ver que planetas tem aí, mas há um impulso, né? O cenário do carneirinho, do broto nascendo num lugar de ter, né? Ele pode ir para essas duas vertentes. Ou tá sempre correndo atrás do dinheiro, pode ser. Ou não, é mais importante ser do que ter. Ou se sente oprimido por a estrutura financeira, por bancos, por ter que ter. E o idealismo que carrega Áries, no ter, nós podemos encontrar um belo ser completamente altruísta, que o ter é um meio para ser, né? Assim, isso seria um belo exemplo de quem o cenário é ser numa casa de ter, vamos dizer assim, numa circunstância, então todo o ser dele é vertido para que se tenha o quê? Idealismo, né? Então seria um altruísta em potencial. Casa 3. Se a gente leva o eu sou para casa do Eu comunico. eu encontro, eu comunico. E agora? Vai ser uma pessoa faladora. Mas Signo. Áries na 3 ela não fala, ela ordena, né? Seria muito parecido com Gêmeos em Marte em Gêmeos. Por quê? Porque essa eu sou habita, né, como eu cenário. sou comunicando, né? Eu sou e eu comunico. A minha palavra, ou seja, o verbo dessa pessoa, o gesto de cuidar ao redor, de pares, é todo o tempo brotando, assim. A casa 3 é uma casa que fala também de escola, de relação com vizinhos, de relação com irmãos. tios, primos, irmãos. Então, todas essas relações, elas vão ser um pouco arianas. Então, elas podem ser um pouco apressadas, ou elas podem ser um pouco... Pode ser uma pessoa que acha que tem que resolver coisas para essas pessoas, defender essas pessoas de algo, pode ficar numa relação, assim, de poder, né, com essas pessoas. Ao mesmo tempo, pode ser alguém que na vizinhança vai ser quem ajuda a coordenar as coisas, quem ajuda a defender aquele território. Ana Maria Sefton. Exatamente. Um exemplo aqui da nossa vizinhança. Quem sabe, ela sabe. tem Áries? Não sei. Mas seria uma boa Mas então, representação. se Áries é o princípio eu sou e carrega o arquétipo do guerreiro devido a Marte, é ali que mora o território dessa ação, né? Não vai ficar pensando na fala. Pode ser o irmão que defende os outros. Sim. Então, se defende ou ataca, aí é a mesma coisa. Não tem penso ali. A casa 3, ela envolve ideias, né? E envolve aprendizado. Essa pessoa precisa dinamicamente aprender.
E a Maria já teve experiência em sala de aula, né? Acho que seria um pouco difícil para essa pessoa que tem Áries na casa 3 sentar a bunda na cadeira Então, e ficar é o 5 melhor horas vendo ajudante. aula. É o melhor ajudante que a gente pode ter, como a Natália falou, porque ela vai querer resolver e trazer ação para um princípio passivo, né? O aprender, é engraçado que o aprender é geminiano. O geminiano não tem nada de passivo. Aprende rápido, Ariana, então. Ou não tá nem aí, porque se a gente diz que é primordial e não tá para regra, talvez o que essa Só se interessar pra ele. Se não Criança, interessar, já era. aquela criança não precisa aprender, porque ela não é que ela não precise aprender, ela tem alta capacidade de imitar e de agir. E ali podem surgir pioneiros maravilhosos para o quê? Para dizer como que tem que ser dito. Não vai ter melindre, né? Vai ter que dizer. Então, o verbo, ele é muito espontâneo ali. E ter Áries na casa 4, né? Que é a casa da casa, a casa do lar, Da família, da família, da tradição. Essa é uma palavra importante, porque Câncer também é um signo cardinal, assim como Áries, ou seja, quem tem uma coisa mais avançada, mas acho que é legal trazer. Quem tem um planeta em Áries e outro planeta em Câncer, eles vão estar sempre brigando, eles vão estar em quadratura. Então a gente também pode falar que a casa 1, que é essa casa relacionada ao signo de Áries, está em quadratura com a casa 4, que é Câncer. Então sempre vai ter uma coisa precisando ser resolvida ali. Então para quem junta esses dois, né, coloca o signo de Áries na casa 4, vai ter alguma relação, que nem a gente falou com os irmãos antes na 3, pode ter uma relação de defesa e ataque na família. Na família que mora na mesma casa? Ou na família mãe, pai, independente se mora junto ou não? Olha, um quartel, né? Imagina que o cenário é vermelho, né? O caneirinho pulando, a testa aqui se endireitando para ele avante, num lugar de tradição, propriedade de família, que é relacionado a um ninho, né? Já o desenho é assim, um curvo, onde mora a lua. Então, eu associo essa tradição a militares, por exemplo, que mantêm uma tradição. Por isso que eu digo, a casa dessa pessoa é um quartel, assim, eu gosto de imagem, né? Então, a casa dessa pessoa, o lar, E a o tradição... Ariano gosta ou não? Não é que goste, é o que é. Na casa 4 é o que é. É o que é, tá? Porque é uma tradição, propriedade e família. Aí, uns vão dizer que é o pai, outros vão dizer que é a mãe, mas não importa. É progenitores. Ambos os. É a dona desse território, é a lua. E pode ser que seja um rebelde contra isso? Pode. Aí eu até anotei pra trazer em algum momento que coubesse uma polêmica, que eu acho que Áries é mais rebelde que Aquário. Que é uma palavra que a gente vê muito com o Aquário. O Aquário é rebelde, não sei o quê. Mas o Áries é muito mais não tô nem aí porque os outros vão achar, porque eu sou, e isso me basta, isso é suficiente, do que Aquário. E além disso, é idealista. E vamos E vai combinar. sozinho, E então vai, dá então menos esse- trabalho. Esse ir sozinho pode sim ser se desvincular daquela família, fazer cortes, romper. Mas não que isso seja uma coisa fácil, mas é uma possibilidade se Áries está na casa 4. É um lugar, assim, é um cenário incômodo para os assuntos. Por quê? Porque A casa do segredo. é a casa do segredo que não é meu. Não fui eu que inventei esse segredo. Eu herdei isso, né? Assim, eu vivi, eu fui nutrida por esses segredos. Os meus segredos estão na 8. Os segredos que contém a casa 4 são todos familiares, ancestrais. Se é um signo feminino, né? Porque a lua e Áries está lá com o seu princípio masculino, pensa bem que equação água e fogo ferve ou apaga o fogo e o ser fica completamente à mercê da autoridade que ali reina, né? Se é uma casa de onde eu venho, não é a que eu produzi a 1, porque eu vim e nasci. Se eu vou com esse princípio para 4, uma casa de muito, para mim, olhando, é de muito sofrimento. Porque
eu vou ter que me adaptar a essas pessoas. Essa tradição, essa propriedade, essa família que, tudo bem, eu escolhi no plano astral, mas eu não me lembro, ninguém me fala, não falam na escola, olha, se fosse bom e a astrologia pudesse ajudar o ser humano, quem tem Áries na 4, aceita, faz esse impulso, esse carneirinho crescer. Porque essa carneirinha vai ter que dar de mamar em algum momento, né? Ele vai ter que cuidar de alguém. O eu sou, quando cai na 4, aí ele lida com essa coisa que tu falou no início das necessidades. É ali que ele tem a permissão para ele não sair coiciando. E poder, então, ganhar um colo, uma dona, né? E levar... E tem agora aquelas crianças que botam roupinha nos carneirinhos, coisa mais linda, né? Que fazem caminha. Ou seja, aí eu posso me permitir cuidar e ser cuidado. E isso, se você foi ou não foi, não importa. Não culpa a mãe e o pai, coisa nenhuma. É você agora, que está escutando nosso podcast do Grupete, pode se cuidar. E ter esse, então, ó, vai ter, na minha opinião, se é mulher, muita relação com a menstruação, vai ser uma paciente esplêndida para você lidar, porque ela vem com esse impulso sanguíneo, né, forte, num lugar de reserva, de dentro, e ele é fora. Então, A casa 4 é a vida pública, a vida privada. E o gesto é assim, né? E o Áries é pra fora. Então, eu acho que a grande pergunta da casa 4 pro signo de Áries é se tem espaço nessa casa, nessa tradição, pra quem eu sou. Se tiver, vai ficar. Se não tiver, eu vou precisar sair daqui. E vou fazer... aí nós vamos pra velhice. Se é de onde eu vim, em algum momento, como a roda gira, é pra onde eu vou me embora, né? O que eu vou deixar? Então, é a produtora de herança. Por isso que a gente, alguns, levamos a casa 4 até a velhice, né? Teu lar. Se teu lar é ariano, que tu pode deixar? O ruim ou o bom, né? Então, o legal, idealismo, prontidão, impulso, pioneirismo. Se é o ruim, agressividade, assertividade, tem que ser... Traumas. Reatividade, né? Aquela casa em que as pessoas têm medo de se expressar porque vai ter uma reação, assim. Né? Áries na casa 5 é uma máquina de ideias e projetos, é isso? E crushes. E crushes. Cara, não vai... Ó, vai passar fácil de namorado em namorado, tá? É um lugar feliz pra Áries. Alegria, Porque é uma né? casa de alegria, de esportes, de hobbies, de coisas divertidas. Filhos, de crianças. Criatividade. Criatividade. Eu acho que a Áries se sente... Esse cenário ariano é livre, é próspero. Então, se depois da casa 4 a gente vai para casa 5, Áries que cresceu na 4 se torna um excelente pai ou mãe. Por quê? Porque com esse impulso, com essa eu sou, ele dá território, ele permite essa generosidade. Agora, se foi ruim, nós podemos ter o outro lado, que é pais autoritários, cheio daqueles, como é que tá na moda agora? O narcisista, né? Lotado, porque é ali que eu vou criar filhos. Esses filhos podem ser crianças ou projetos, tá? Não estão os pets ali. Os pets vão para outro lado. Então, ou vai ser uma pessoa que vai ser falando de projetos, né? Vai ser um baita líder, por exemplo, super incentivador, muito proativo, dinâmico, muitas ideias, muito gerador de ideias e tal, ou pode ser também um chefe muito tirano o exército, isso? Sim. Pode ser alguém que não... A tirania mora em Áries também, né? Assim como na 5 ou em Leão, é lugar de tirania. Por quê? Primeiro pelo seu elemento, que é o fogo, que nós vamos falar em outro episódio. E segundo pela... É assim, ó, é uma coroa, tá? Tá na casa 5. Tudo que cai na 5 tá ligado às artes por isso, porque é um dom, é um prêmio.
pode ser um cenário de pessoas que não aceitem críticas em relação à sua criatividade ou às coisas que cria, as suas obras. Porque se é o eu sou ali, é o eu sou manifesto em algo. Isso. Como é que eu vou receber críticas de algo que vem tão profundamente, de algo que eu tenho certeza que eu sou e manifestei? É como se aquilo fosse uma extensão minha. Então, você criticando o que eu fiz, você tá me criticando. Essa é a sensação de Áries na casa 5. Agora, se a gente fosse Planeta Verde, todo esse papotário não ia existir, né? Porque ninguém ia criticar ninguém, porque cada um tá celebrando a vida com o dom que recebeu. A maior frustração dos arianos é não estarem no planeta verde. É óbvio. Olhem porque esse filme. Tu ganha um dom, certo? Esse dom está na casa 5, é Leão e o Sol. Dom. O que é dom? Talento próprio. E se tu tem Áries ali, eu sou meu... Quem que vai me criticar? Meu dom é ser. Meu dom vai ser eu. Meu dom é ser eu. Por que tu tem que vir aqui falar de mim, vai cuidar de ti? Ou seja, a belicosidade ariana, ela toma muita força ali também. Nesse mundo que a gente habita. Por isso que ela falou que pode ser suscetível a críticas. Porque um ariano não entende a crítica, não foi feito para críticas, não vai criticar. E sendo a casa também, né, dos crushes, das paixões, dos namoros, não casamento, né? Não, Namoricos. romance. Ter Áries ali significa que você pode ter muitos crushes e tal, porque Áries é isso, né? Poliamoroso. É um impulso. É um Muitas impulso. paixões. Porque a paixão é muito imediata, é muito ali aquele momento, é o agora. Né? Então acho que a gente pode pensar como se fosse um cenário numa festa, numa balada. Então vai ter um olhar, vai ter uma conexão pela, sei lá, pela roupa, pela conversa, mas vai ser uma coisa num lugar que não é, digamos, a vida real, o dia a dia, o cotidiano. Vai ser um lugar onde está todo mundo montado. A casa 5 é muito isso, como a pessoa se monta. Então, a Áries aqui vai ser uma paixão também por aquela diversão, por aquela imagem que talvez, quando for pra realidade, provavelmente não vai ser aquilo. Não vai ser tão divertido que nem foi naquele momento. Eu tenho uma pergunta muito de quem tem Sol na casa 7 e Lua em Libra. Isso é determinante? Se eu me apaixonar por uma pessoa que tem Áries na casa 5, eu vou necessariamente sofrer? E Vênus em Capricórnio. Ou Vamos seja, lá. gente, eu nasci pra casar. Vamos lá. Se você vai sofrer, não é problema do sujeito que tem Áries na 5. Não é que ele não saiba, não é que ele não ligue para o seu sofrimento. É Mas um ele convite. é capaz de se relacionar com uma pessoa Claro. a longo prazo? Ah, bom, aí você quer uma coisa que o ariano, para ter que lidar com, tem que crescer. E eu acho que a casa 5, para um ariano, é um lugar de hipercrescimento. Porque seria a segunda chance, né? O elemento fogo dá a ele esse poder dele ser amado ou odiado. Então, para ele ser odiado, ele tem que pisotear nas pessoas, nos sentimentos. E para ser amado, ele tem que acalorar e cultivar isso. E a casa 5 para Áries é um lugar perfeito para exercitar isso. Aprender a isso, tá? Então, tudo vai depender da evolução do ser. Por isso que você não pode fazer nada. Não posso. E ele não pode fazer nada por você. Porque ele está ocupado no seu regozijo e na sua montagem daquele momento. Espetáculo. Show! Né? Ele vai É o ser... parquinho de diversões a casa 5, né? Exato. Ele tá ali se divertindo, não tá pensando a longo prazo. Não tá querendo magoar você, mas ele tá querendo se divertir. E se você for fonte de diversão, pegou para sempre. Ai, ó, eu sou. Muito Gente, bom. Meu Deus, eu tenho Sol na casa 7, Lua em Libra e Vênus em Capricórnio. Ai, Libra é um signo divertido. Eu nasci pra querer casar. Então, Mas eu sou divertida. se você diverte um Áries na casa 5, você o ganha para sempre. Aí esse sempre vira
o que você precisa, tá? Mas eu falei no início, o Ares não está preocupado com precisar. Ele tem por uma característica aprender a necessidade e aceitar essa necessidade, né? E vai cair sempre na 4, ou quando a Lua passa por Áries. Mas na casa 5 é muito parecido com o Sol, né? O princípio é ariano. Ali só que ele está mais maduro nesse sentido, que ele vira um rei, então esse rei pode ser amado ou odiado, como uma fogueira, que ela pode aquecer ou ficar queimando todo mundo, né? Ai, vamos embora, gato. Desgovernou. Ou ao contrário, ela é alimentada pela terra, pelo tronquinho que chega a ela. Então ela vira uma fogueira de prazer. É a casa dos prazeres. Áries na casa 6. Parece muito bom, muito ruim. É o eu sou na casa do eu sirvo. E agora? Pode ter uma alegria visceral de servir e ser um excelente funcionário, ou um desobediente rebelde sem causa e eu não gostar de trabalhar. Porque o que vai dizer isso são os planetas que estão ali, né? Mas então um signo de um elemento terra nas circunstâncias, apoiados num cenário fogoso 1. A casa 6 é a casa do serviço, da rotina, Os dos pets, da saúde, do trabalho? do trabalho, Do dia a dia, né? Esse trabalho do dia a dia. Então pode ser alguém que tenha muita energia para trabalhar, que faça coisas que requeram realmente muita energia, muita resolução de problema, tudo aquilo que a gente falou. Também tem um potencial aí, se a gente pensar que o eu sou O eu sirvo? o eu sirvo, de conseguir fazer coisas muito práticas na vida, de ser uma pessoa prática. e de gostar disso. Então, tu pode ter um excelente colaborador, funcionário, empregado, ou um péssimo. Porque, Ver uma astral antes de Exatamente. contratar as pessoas. presta atenção, o eu sou, o eu sirvo, é uma combinação de excelente potencial, como pode ser um pesadelo homérico, né? Porque é isso, tu pode ter um rebelde sem causa o dia inteiro, um deitado, uma deitada, uma que diga, não, eu quero que me atendam. E também pode, como gosta de ser servida, a pessoa pode ter um potencial enorme para ir em busca disso, para ser servida. E pode gastar tudo para ser servida. É um bom empregador também. Então, pode ser, né? Aham. Mas A casa pode ser 6 é a casa de relação com colegas de trabalho também. Então pode ser alguém que vai defender de novo os colegas de trabalho, alguém que tem algo a ver com o sindicato. chefe de sindicato. Ou, por outro lado, alguém que tem péssimas relações de trabalho. Belicoso. Se é alguém que vai levar mais pro lado do só eu sei, se as outras pessoas não sabem fazer o trabalho, esse lado perfeccionista da casa 6. A casa 6 é dos detalhes também, então, não, porque ela é do signo. E aí, pode ser que a Áries não dê o tempo necessário para o detalhe acontecer. Então, tudo seja fogoso demais. O que incomoda a natureza dessa casa. E sobre, levando em consideração que é a casa da saúde também, né? Como é que é ter Áries ali? Eu, como assisti a Casa da Saúde, eu posso tirar os remédios dessa casa. É minha farmacinha privada, é a casa 6, tá? E que é que... Onde está seu potencial curativo, se você vai usar essa casa como farmácia? Os remédios que você pode agarrar da sua farmacinha é idealismo, eu sou... na hora, tem uma frase que agora está muito na moda. Eu sou minha prioridade. É um remédio. Não preciso ser a minha prioridade todas as horas, mas assim, 8 horas por dia eu posso ser. Na casa 7, Áries, que é o signo do eu, vira nós, que é o que fala o signo de Libra, mas a gente vai continuar no próximo episódio, em que a gente vai falar também do elemento fogo. Então, na semana que vem, a gente vai falar de Áries nas casas 7, 8, 9, 10, 11, 12.
E esperamos vocês. Tchau, Um beijos. beijo. Até.